Tem que aprender o algoritmo dos caras. Então, tá. Então já entendemos aqui. Então você é um mago. Eu sou um mago. Eu sou um mago, eu sou um catedrático. Estudante. Um estudante, eu sou pós-graduado em neuropsicologia. A galera, em geral, que estão na ordem lá do Grande Oriente Místico é tudo graduado, pós-graduado, mestrado em alguma coisa. A gente compreende que isso tem muito a ver com o hermetismo, na verdade, que é a escola que eu faço parte. A magia, ela vem do conhecimento. A magia é você conhecer as engrenagens do universo para você usá-las a seu favor. Então a gente nunca pensou, nunca pensa e nem pensará em fazer coisas milagrosas, sabe? Fazer fireball, sei lá, não sei o que mais pode ser milagroso. Mas a nossa capacidade de magística, ela vem do estudo. Então, por exemplo, eu fui um bandista por 20 anos. Eu tô falando isso que a gente falou bastante aqui de Exu, não sei o que lá. Eu cheguei a liderar terreiro. Só que, como mago, você sempre tem que se perguntar, é real o que tá rolando? E se não for, o que tá acontecendo? Essas perguntas, elas têm que estar no nosso cabedal de coisa. Então tem uma das regrinhas que a gente segue que é, todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Mas depois a gente tem que parar e discutir sobre. Né? Então, por exemplo, eu fiz até uma palestra lá no templo semana passada, no começo do mês lá. E se não existirem deuses? E se tudo que a gente acredita num terreiro de Umbanda não existir? Tipo, não existem espíritos, por exemplo. Vamos pegar essa premissa. Porque a gente pega a premissa, quem tá nesse mundo da Umbanda, da espiritualidade, parte da premissa que espíritos existem. Que é uma premissa sem comprovação. E se a gente partir de outra premissa? Então vamos partir da premissa de que não existem. Mas a gente vê resultados acontecendo lá no terreiro. Então o que poderia estar acontecendo se não é um espírito? E aí a gente vai fazer toda uma pesquisa para tentar entender. Então, essa pesquisa ela vem pro lado mágico. O próprio Crowley começou isso quando ele começou a reinterpretar Goetia. Os meninos da magia do caos são puramente assim. Então, se você acredita, vai funcionar porque você acredita. Mas o que está funcionando não necessariamente é o que você acredita. É o fato de acreditar. Uhum. Entendeu? Então a gente vai pesquisar, se perguntar. Por isso que eu entrei em neurociência. Para tentar entender como meu cérebro funciona dentro de um ato mágico, dentro de um rito de magia. Para tentar ver as outras possibilidades, para de repente tornar as possibilidades mais factíveis, mais verdadeiras, mais funcionais, mais controláveis, inclusive. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vai fazer um rito mágico, mesmo na Umbanda, a gente vai fazer um rito mágico, a gente chama o nosso assistente, né, o nosso solicitante, ele vem, bate um papo, e aí rola a mandinga. Né? Seja lá a mandinga do Preto Velho, lá na Umbanda, seja a mandinga do Mago no Círculo Mágico, rola uma mandinga. E aí o bagulho, acontece ou não, né? Geralmente o pessoal fala assim, olha, repete até acontecer. Isso pra mim não é factível, não pode acontecer. Se não aconteceu, deu errado. Se deu errado, você tem que aprender com o erro. E você tem que ver por que tá errando. Então, e eu sou muito metódico, né, por conta de pesquisa científica, essas coisas todas. Então eu, por exemplo, comecei a observar nos atendimentos que eu faço como é que eles funcionam. Qual que é a probabilidade de funcionamento. O que eu estou fazendo diferente em um, fazendo certo no outro. E aí eu comecei a bolar toda uma metodologia para fazer atendimento, por exemplo, com as pessoas. Tem funcionado. Tá, mas então, vamos pegar esse tema da Umbanda, tá? Depois a gente pode voltar para ir desde o início e tal, mas é que já fiquei muito interessado nesse seu questionamento. Então você era um sacerdote de Umbanda, né? Não cheguei a ser, eu cheguei quase lá. Eu recebi o convite, mas não aceitei, porque eu já estava saindo já. Tá, então você era líder de um terreiro. Sim. É isso? É. Tá. E você ficou 20 anos convivendo com essas práticas de incorporação, de espírito, de entidade, de Exu Guru, que tá aqui, que é um novo Exu que vai surgir, os herês, né, as pombageiras, tal, tudo bem. Beleza. Tudo isso parte do pressuposto de que os espíritos e as entidades existem. Uhum. Aí um belo dia, você refletiu e começou a questionar e talvez colocar uma premissa oposta a isso. Sim. Que talvez... É um processo, tá ligado? É assim, acho que eu tava no 7º, 8º ano de Umbanda, eu fui convidado para uma ordem hermetista. E aí eu entrei. E aí que eu comecei os estudos. Nessa época eu comecei a ser provocado.
Porque como magia é conhecimento, a provocação precisa existir. Uhum. Então eu comecei a ser provocado e os mestres falavam, e se? E se Deus não existe? Eu acreditava em Deus, acreditava em espíritos, eu comunguei com isso. Uhum. Mas e se não for? E aí eles vão, né, você vai sendo jogado pro aprendizado, você vai começando a questionar. Nesse caminho, eu comecei a me interessar pelas artes da mente. Porque a primeira lei básica do hermetismo, né, o hermetismo, vocês sabem, tem aquelas 7 leis herméticas, não sei o que lá. A gente pode falar de 100% de hermetismo daqui a pouco, Tá. mas vamos lá. A primeira lei é, o todo é mente, o universo é mental. Como é que é? Pera aí, O todo é mente, o todo é mente, o universo é mental. Tá. Na maioria dos casos, as pessoas pegam o todo é mente como significando a mente de um Deus. Uhum. Então você vive nessa mente de Deus, por isso que o todo é mental. Só que eu comecei a falar, não. E comecei a tentar entender, porque eu falei assim, eu quero saber o que é a mente, então, para discutir o que é a realidade e ver o que é o todo é mente. E aí eu me interessei pela neurociência, comecei a entrar pelos caminhos da neurociência. Muito precariamente, eram muitos anos atrás, só lendo algumas coisas e tal. E comecei a entrar nesses meandros. E aí eu comecei a estudar. Nessa hora eu comecei a descobrir uns negócios que eu falei, pode ser outra coisa. E tem ferramentas para me falar que pode ser outra coisa. Aí eu comecei a pesquisar mais. Eu fiz a pós em neuropsicologia no ano passado, eu terminei ela no ano passado. E me foi apresentado tipo um mundo completamente novo. Né? Inclusive, a possessão ele é considerado um transtorno psicológico. Tá no CID, que é o Catálogo de Doenças Internacionais da ONU, da OMS. Transtorno de possessão. Então, assim, quando me foi apresentado tudo isso, né, eu comecei a pesquisar, não me foi apresentado, eu comecei a pesquisar, encontrei essas coisas, eu comecei a falar, talvez seja outra coisa que está acontecendo. E aí eu comecei a procurar. Foi nesse momento, mais ou menos, que eu comecei meu processo de ateísmo, que eu comecei meu processo de questionamento, e aí todo o cabedal de crença da Umbanda parou de fazer sentido para mim. Porque se você não compartilha um paradigma, o paradigma deixa de existir. E eu comecei a questionar o paradigma. Então o paradigma começou a deixar de existir para mim. Aí eu me afastei, saí. Aí eu comecei a pesquisar mais, me aprofundar mais, e eu vi que tem outros mecanismos funcionando dentro de um rito do terreiro que independe da existência do espírito. Isso é foda. Eu posso falar palavrão aqui? Pode. Esse você pode. Tem outros palavrões que não, mas Tá. esse pode. Isso é foda, porque assim, independentemente da existência de Deus ou não, independentemente da existência de espíritos ou não, independentemente da existência de demons ou não, o rito funciona. Uhum. Então, o que funciona? Entendeu? E essa é a grande... Nesse momento da minha vida, essa é a minha grande pesquisa. O que funciona? Porque a partir do momento que você descobre isso, você faz ritos melhores, mais funcionais, né? E embora a grande galera, e isso não tá errado, mas a grande galera gosta de fazer ritos sem muitos objetivos. Ah, eu quero fazer um rito para me tornar uma pessoa melhor, ou sei lá o quê, uma coisa assim. Eu gosto de fazer ritos para mudar a vida. Então, tem os ritos que eu faço para mim, são quase nunca, mas eu gosto de fazer rito para ajudar uma pessoa que precisa. Esse é meu foco de vida. Então, eu preciso oferecer um trabalho que seja funcional. Então, a minha pesquisa toda gira em torno disso, de como ser um trabalho funcional, para a pessoa poder confiar em mim e eu poder realmente mudar essa vida, né? E de repente convencer essa pessoa de que magia é conhecimento, conhecimento muda a vida, então vamos buscar conhecimento além do que eu fiz. Te dei o primeiro impulso aqui. Agora o resto é com você, fi, né? Geralmente eu falo que meus atendimentos não fidelizam, por exemplo. E se você passou comigo uma segunda vez é porque eu falhei. E eu não quero falhar, não gosto. Então, tipo, meus atendimentos não fidelizam. Passa, a gente resolve o problema e você segue. A gente empodera a pessoa.